Eu quero começar agradecendo a SBIM por o convite para participar deste evento. Enquanto eu preparava esta aula, eu estava tão entusiasmada com esse trabalho magnífico da SBIM que resolvi me associar. Porque vacinas na gravidez e no puerpério são muito a minha cara e a gente tem que trabalhar em parceria para reverter, como já foi colocado, o dano imenso que a gente teve nos últimos 5 anos em relação às vacinas. Para quem não me conhece, eu sou médica, ginecologista obstetra, cientista, pesquisadora, mas eu também tenho orgulho de ter sido uma médica da pandemia. E isso reforçou a minha paixão pelas vacinas. Eu não tenho conflito de interesse para esta apresentação, e aqui é a hashtag que eu criei na época da pandemia: vacinas para grávidas e puérperas urgentes. Essa aula foi preparada com base nessas fontes, em evidências e em guidelines, diretrizes. Esse guideline dá as recomendações da SBIM, mas também o roteiro do ECOG, alguns capítulos do Up to Date, e a gente vai começar dando uma visão geral. Claro que existem vacinas que vão precisar ser dadas durante a gravidez, como a DTPA, por exemplo, a influenza, independentemente do status vacinal anterior. Porém, o ideal mesmo é que a gente comece da pré-concepção, garantindo às mulheres em idade reprodutiva um calendário básico de vacinas. Isso vai simplificar bastante a nossa vida e às vezes é algo que não é muito falado nessas consultas pré-concepcionais, mas a orientação de vacinar todas as pessoas em idade reprodutiva suscetíveis, e a maioria das vacinas vai ter uma recomendação de esperar um mês para engravidar. Isso é mais pertinente para as vacinas com vírus atenuados, mas até hoje também nunca se demonstrou nenhum efeito maléfico se por acaso as mulheres engravidam nesse ínterim, antes de completar um mês. Então, as recomendações os provedores devem reconhecer todas as vacinas que são rotineiramente recomendadas e devem administrar as vacinas em situações especiais e condições médicas que colocam as gestantes em risco de infecções preveníveis. Além do que, no puerpério, vacinas que não poderiam ter sido dadas e vacinas que poderiam ser dadas, mas que por algum motivo não foram administradas, a gente aproveita também essa oportunidade do puerpério. E aqui eu queria chamar a atenção que somos muitos, somos múltiplos, os profissionais de todas as áreas que estão envolvidos com a vacinação de gestantes. Toda pessoa que faz pré-natal, os médicos obstetras, as enfermeiras obstétricas, os pediatras que estão em contato com essas mães que frequentam seus consultórios. Então, todo mundo tem que saber sobre vacinas na gravidez e tem que ser um agente catalisador de mudança para a gente poder reforçar essa importância. Obviamente, além das vacinas para as doenças contagiosas, a gente tem que ter cuidados que possam minimizar o risco de infecção. E aqui um aspecto muito importante das vacinas na gravidez, que não são só para a proteção materna, mas tem essa grande vantagem de garantir a proteção do recém-nascido, principalmente naquele período em que ele ainda não pôde receber suas vacinas. Então, só recordando que a imunoglobulina que atravessa a placenta é a IgG e que o pico de IgG materno ocorre 4 semanas após a imunização, sendo um fator importante de imunização passiva, e aí é por isso que a DTPA, por exemplo, ela deve ser feita
depois de 20 semanas. E, porém, se o objetivo é tanto a proteção materna como a proteção infantil, a gente tem que fazer essas vacinas, independentemente da idade gestacional, quanto antes for possível. Essa ideia de postergar a vacinação depois de 20 semanas não se sustenta para influenza e para Covid, porque a única chance que o bebê tem de ficar bem é se a mãe ficar bem. Se ela tem Covid no primeiro trimestre, aí sim, ela pode ter uma perda espontânea, ela pode ter complicações gestacionais, e eu reforço muito isso, vou reforçar mais adiante quando for falar da vacina de Covid, porque infelizmente a gente vê profissionais de saúde dando orientações as mais estapafúrdias possíveis, tanto de não vacinar para a Covid, como de esperar para fazer depois de 20 semanas, alegando alguns o risco de perda da vacina, que não existe antes de 20 semanas, ou então também vamos esperar para poder garantir a imunização do recém-nascido. E aí não é bem assim. A segurança, qualquer vacina pode ser utilizada sempre que os benefícios superam o risco. Lembrar que as vacinas com vírus vivos têm esse potencial de dano e são fortemente desencorajadas, exceto se há risco substancial de exposição à infecção natural. E toxoides, vacinas inativadas e imunoglobulinas são seguros. E aqui só a recomendação, se inadvertidamente uma gestante for vacinada com um vírus vivo, nesses casos nós temos que notificar e aconselhar, mas isso não é indicação nem de tocar o terror, nem de interromper a gestação. Aqui a gente tem, inclusive, uma revisão sistemática sobre a segurança da administração de vacinas com vírus vivo durante a gestação. Não é que a gente vá administrar assim à toa, mas para tranquilizar se isso inadvertidamente ocorreu, porque não houve evidência de dano quando essas vacinas foram administradas durante a gravidez. Segurança por trimestre, as vacinas são muito seguras. Tem vacinas que podem ser administradas toda a gravidez, só que lembrar que se não há riscos imediatos para a gestante, algumas vacinas podem ser aliadas para o segundo trimestre. E aqui eu quero destacar, porque também essa fake voltou a recircular. Esse é o meu filho mais novo, que é autista, mas que é um bebê que agora já está um pouco grande, super, ultra, hiper, mega vacinado, e eu fico indignada com essa fake que voltou a recircular depois do absurdo que foi o trabalho desse picareta Andrew Wakefield, ex-médico, porque foi caçado. Ele chegou a publicar no Lancet, em 1998, essa suposta associação, um artigo cheio de vieses, com 12 crianças, tudo errado, e infelizmente isso contribuiu para o declínio da vacinação no Reino Unido e em outros países, e também vem recirculando, dizendo que as grávidas não devem se vacinar por conta desse risco de autismo e até com a Covid. Isso gerou realmente muita hesitação vacinal, e a gente lembra que esse é um dos riscos para uma ameaça para a saúde global, que foram definidos pela OMS em 2019. Vacinas são seguras. Voltou também essa preocupação. Influenza, será que pode causar autismo? Acho que o povo tem uma obsessão pelo autismo. Mas assim, as revisões sistemáticas, elas têm demonstrado que não existe essa associação. E agora a gente vai falar especificamente das vacinas que vão ser feitas de rotina, algumas que são recomendadas em situações especiais e outras que são contraindicadas. As vacinas de rotina são ADT, ADTPA, hepatite B, influenza e Covid-19. A ADT é para garantir a proteção do binômio, e aí a gente tem as recomendações, quem não é vacinado a fazer as 3 doses,
Quem já tem uma dose vai complementar o esquema. 2 ou 3 doses prévias, lembrar que aí sim é que vai se fazer a DTPA a partir de 20 semanas. E reforçando que mesmo que ela tenha sido completamente vacinada, a cada gravidez, essa DTPA ela deve ser administrada por conta da proteção fetal, passagem de anticorpos e proteção do bebê nos primeiros meses de vida. A DTPA, portanto, ela é fortemente recomendada, e lembrar que se por acaso se perdeu essa oportunidade, administrar o mais precocemente possível no puerpério, enquanto a gestante, além da agora puerpério, está internada, porque aí a gente pode ter a passagem pelo leite materno. Hepatite B, sem vacinação prévia, fazer o esquema completo. Se houve interrupção depois da primeira dose, completar o esquema, talvez não dê tempo de fazer todas as doses na gravidez nesses casos. E a dose final é pelo menos 8 semanas após a segunda dose e pelo menos 16 semanas após a primeira, porque às vezes a gente vai ter que encurtar o esquema para garantir a imunização durante toda a gravidez. A vacina de influenza, só reforçando, ela pode ser feita em qualquer trimestre da gravidez. A gente tem uma responsabilidade muito grande de não disseminar esse terrorismo. E a grávida é muito suscetível. Eu não sinto raiva das gestantes que não querem se vacinar. Quer dizer, eu sinto, sabe, lá eu elaboro isso. Eu fico querendo demiti-los do meu pré-natal e eu só não demito porque eu faço pré-natal de alto risco no SUS e elas iriam ficar ao Deus dará. Porém, raiva mesmo, eu sinto dos profissionais, porque isso está sendo incentivado, está sendo gerado pelos profissionais de saúde. Então a gente tem que reforçar, porque não é só da Covid-19 não. Caíram os índices de vacinação, de vacinas que já estavam assim, fazendo parte do nosso calendário, da nossa cultura, da nossa rotina, por conta dessas fake news. E agora eu vou entrar no que é meu leitmotiv. A Covid-19 foi o momento mais difícil de minha vida profissional, a maior tragédia que eu poderia enfrentar, lidar com mortes maternas a granel. Ninguém passa imune por qualquer morte materna, mas quando você começa a ver como médica da linha de frente, como pesquisadora no país todo, essas mortes maternas, você se transmuta em outro tipo de pessoa que vai ser intensamente a favor da imunização e preocupada como a gente pode fazer para garantir essa imunização. Então, o risco de Covid-19 aumenta durante a gravidez pelas alterações fisiológicas e imunológicas existentes, anatômicas também. Então, a gente vai ter risco maior de formas mais graves e a gente ainda vai ter os riscos gestacionais decorrentes da Covid. Então, vamos em duas mãos. Não somente a Covid aumenta os riscos maternos, mas a gravidez aumenta essa suscetibilidade às formas graves e também nós vamos ter desfechos gestacionais adversos, aqui as comorbidades que aumentam os riscos da Covid. Logo no começo da pandemia, ainda com os estudos incipientes lá na China, até patrocinados pela Organização Mundial da Saúde, se tinha uma ideia de que a diferença, meu Deus, são 5 minutos. Então, no começo da pandemia, se tinha uma ideia de que Covid não iria ter um curso diferente nas gestantes. Mas isso rapidamente caiu por terra, porque começaram a ser publicados muitos artigos demonstrando esses riscos que a Covid trazia. E esse é um dos nossos artigos mais citados. Naquela época só tínhamos 120 mortes maternas, o que já é uma tragédia. Hoje são mais de 2.000
que nós demonstramos aqui, alertamos o mundo das mortes maternas no Brasil. E para a gente ter uma ideia, foram mais de 2.000 gestantes e puérperas, e ninguém fala nisso, mas este ano nós tivemos 2 óbitos. Então não pode descuidar. E isso foram os óbitos confirmados da Covid-19. Morreram várias que tinham cara de Covid, cheiro de Covid, parecia a Covid, mas não teve o teste, porque os testes e mais testes não chegaram muito bem por aqui. Então isso foi uma tragédia em termos de morte materna. Nossos índices retrocederam aos da década de 90. Em 2021 a gente teve 113 mortes maternas por cada 100 mil nascidos vivos, e a gente teve um monte de problemas com a disponibilização de vacinas na pandemia para a população geral, mas para as gestantes foi pior ainda, porque nós temos uma linha do tempo, houve um retardo na disponibilização de vacinas para as gestantes, e, portanto, só houve uma recomendação de vacinar todas elas a partir de julho de 2021. E aí, essas fotos todas foram mulheres que me mandaram se vacinando grávidas e com seus bebês, mas a vacina ela é segura. Hoje em dia tem uma recomendação de realmente fazer a DNA mensageira, porque ela é mais segura, por ser mais estudada e também mais efetiva. E aquela história de que ninguém vai virar jacaré, nem o bebê virar um jacarezinho, porque realmente o mecanismo de ação da vacina impede isso. A gente não vai ter entrada na célula, nem diminuição no núcleo da célula, nem alteração do DNA. E a segurança, que é o mais importante, tem se somado várias evidências mostrando que não aumenta o risco de perda gestacional em relação à população geral e não tem riscos maternos, que não prejudica de qualquer forma a gravidez e que não vai alterar, obviamente, também o DNA fetal. A efetividade na prática, obviamente, vai ser um pouco menor do que nos estudos controlados iniciais, mas é uma boa efetividade, e fica sempre essa questão de como otimizar a passagem de anticorpos para garantir a proteção neonatal, porque tem alguns fatores que permitem otimizar, inclusive a vacinação depois de 20 semanas. Porém, ter tido Covid-19, a infecção, também aumenta a passagem transplacentária de uma quantidade grande de anticorpos, e a gente não vai recomendar que a gestante se contamine por conta disso. Então, talvez a gente tenha que discutir um booster assim, na gravidez para as que têm o esquema vacinal completo. Mas se a gente está vacinando na gravidez para completar o esquema, a mãe é prioritária. Porque, inclusive, assim como vocês viram, elas podem morrer, e se ela morrer, o feto, obviamente, também morre. E aí eu vou ter uma coisa para falar de Covid, mas eu posso discutir nas perguntas. Administrar em qualquer idade gestacional, não administrar, mas desde maio de 2021 não são administradas mais vacinas de vetor viral, e isso faz parte das recomendações de múltiplos guidelines, e a pessoa não pode ter uma conduta própria da sua cabeça. Ah não, as minhas gestantes eu prefiro vacinar somente depois de 20 semanas. A gente tem que seguir guidelines, tem que seguir diretrizes e reforçar essa segurança no primeiro trimestre, até porque não houve mudança nas recomendações, e mesmo assim a taxa de vacinação de gestantes está declinando. A gente tem bons índices de primeira e segunda dose, e elas vão diminuindo no momento em que se aproxima a época de receber a terceira, a quarta ou a bivalente, e esse espetáculo lamentável de médicos desestimulando as vacinas. Eu fiz uma enquete no Instagram e eu tenho vários depoimentos
de histórias horripilantes de médicos que contraindicaram as vacinas para essas mulheres que definiram, inclusive, situação muito triste e não tomar se tiver comorbidades. São absurdos. E, para finalizar, algumas vacinas que vão ser indicadas em situações especiais, dependendo do risco da infecção, inclusive a de febre amarela, e algumas que são contraindicadas, a tríplice viral, HPV, varicela e dengue. Lembrando que algumas delas podem ser feitas no puerpério, a de febre amarela não, a não ser que seja altíssimo risco de exposição, e o bebê menor que 6 meses, aí nesse caso, como já foi falado, interrompe-se a lactação durante 10 dias. E o futuro, nós temos algumas vacinas que são promissoras. Investigação, eu já tinha preparado a aula quando a do vírus sincicial respiratório foi aprovada pela FDA, mas ainda não é uma rotina, e mesmo nos Estados Unidos se espera a aprovação do CDC. Algumas outras vacinas e, finalmente, o que eu acho mais importante é que nós podemos fazer para aumentar a adesão vacinal e parte da educação científica da população, melhora da formação médica, atualização, disseminar as ferramentas de medicina baseada em evidências, comunicação clara, assertiva, reforçar para as grávidas a importância da proteção fetal. A gente já tem em nossa caderneta da gestante também explicação simples e acessível sobre as vacinas. E para onde vamos? Nós temos que aproveitar a força positiva das vacinas Covid-19 para gestantes e lactantes, porque a evidência é clara, é nítida de seus benefícios. E lembrando que, em homenagem à memória das mulheres que morreram de Covid-19, a gente não pode permitir morte materna por Covid-19. Nunca mais. É por elas, com elas, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Vacinas salvam, não ao obscurantismo, não ao retrocesso. Viva a ciência e viva o nosso SUS. Obrigado, professor Melania. Fica a curiosidade tua, então, essa sua aula. Teremos agora a apresentação da professora Flávia Bravo, que vai nos falar sobre as indicações da vacina de herpes zoster em pacientes portadores de comorbidade. Ela está dando aula sentada ali com a tornozelo imobilizado. Eu a convidei para sentar aqui, mas ela prefere... Eu vou tentar, viu? Porque eu sou meio agitada, sentar para mim é muito difícil. Então, aqui tá bom ou atrapalha aí? Tá bom, tá bom. E se eu cansar, eu peço uma cadeirinha, senta aí. Então, vamos lá falar de vacina herpes zoster em pacientes com comorbidades, né? Meus colegas são de conflitos de interesse, eu trabalho em serviço privado, eu sou palestrante da indústria virtualmente, mas para essa apresentação eu vou dar dados, né, da vacina nessa população, o que a gente tem de dado mais recente, que foi o que eu tentei, principalmente em relação à eficácia nessas populações, que é a grande dúvida que a gente tem, para tentar até estabelecer indicações da vacina. É bom lembrar que é uma vacina que, nesse momento, só está disponível no sistema privado, que existe, né? Quando ela chegou, muita gente pedindo, a gente vê na mídia, quando que o Ministério da Saúde vai adotar no plano de saúde, no plano nacional de imunizações, etc. e tal. Mas as coisas não são simples assim, né? Para a inclusão de uma vacina no Programa Nacional de Imunizações, são vários os fatores que você tem que considerar, não apenas a eficácia, a segurança, você tem que ter suprimento, você tem que ter certeza da sustentabilidade, você tem que ter vacina suficiente para aquela população que você escolher, então, além de orçamento para isso, né?
Mas, quando a gente pensa em proteção individual, muito no que o Juarez falou mais cedo a respeito da febre amarela, é uma vacina, primeiro surgiu a vacina atenuada, a vacina que eu vou falar basicamente aqui é a inativada, porque hoje é a preferencial, inclusive nos calendários da SBIM, para a utilização. Então, quando a gente tem que analisar, né, a recomendação, são duas visões diferentes, a visão do público e a visão das recomendações de sociedades médicas. E quando a gente fala de uma vacina nova, né, tem muita coisa para a gente falar a respeito, e é o que eu vou tentar mostrar aqui, o que a gente tem de evidência. Na nota técnica da SBIM, o que aparece ali? Que é uma vacina inativada, que é um novo e excepcional instrumento, né? Já não é tão novo assim, já está 2 anos, eu acho, já com a gente, e que é licenciada a partir de 18 anos de idade, mesmo para imunocomprometidos, uma vez que é uma vacina inativada e, portanto, segura, e que a SBIM recomenda, portanto, para esses a partir de 18 anos, né? Com imunocomprometimento ou situações de risco, que aí a gente fica, que situações são essas? Em breve vocês terão um calendário novo, quem entrar no site da SBIM vai ver que o calendário dos especiais não está lá, para meu desespero. Um dos motivos é, inclusive, a discussão dessa recomendação. Mas já é rotina nos calendários do adulto a partir de 50 anos de idade e do idoso recomendada. É claro que a gente coloca como preferencial a vacina inativada, mas na ausência de contraindicação e na indisponibilidade da vacina inativada, a gente ainda tem disponível a vacina atenuada. Então, quando a gente pensa nessas outras situações que está meio nebuloso, a gente tem, né, o imunocomprometido, as outras situações são de comorbidade, mas quais são? E quanto que o herpes zoster impacta? Quando é melhor fazer recomendar essa vacinação? Então, é isso que eu vou mostrar daqui para frente. Voltando, então, ao que eu falei inicialmente, quando a gente vai pensar como que é a recomendação, a inclusão para o calendário público, eu tenho que considerar o impacto da doença na nossa sociedade, se eu tenho uma sustentabilidade, se eu tenho um suprimento de vacina para aquele grupo que eu escolhi ao longo do tempo, e eu fazendo esta recomendação na rotina, qual vai ser o impacto em termos de saúde pública. Quando eu penso num calendário de sociedade, o que eu me preocupa é com o risco daquela população, daquele calendário, qual o benefício individual que essa vacina vai trazer para ele em termos de proteção e qual a eficácia esperada. Então, são conceitos bem diferentes e, basicamente, hoje, o que a gente tem de recomendação é de sociedade. Baseado em quê? Bom, a partir até da chegada da vacina atenuada, né? O mundo se debruçou, porque assim como os brasileiros, todos os países levantaram-se a questão de oferecer a vacina para grupos que precisem, em que o herpes zoster seja um risco maior. É claro, todo mundo sabe que o principal risco, doenças de risco para o surgimento de um quadro de herpes zoster é o imunodeprimido. O principal fator de risco é a idade, seguido por comprometimento de status imunológico. Se eu tinha uma vacina atenuada, isso era um problema sério, porque era o que eu dispunha de vacina até a chegada da VZR, que a gente chama, era uma vacina, em princípio, contraindicada para quem mais precisa. Mas, então, para até decidir incorporação de vacina, recomendação mesmo que de sociedade, é preciso saber quais são essas comorbidades onde a gente verifica um risco maior. E aí tem centenas de publicações. Essa é uma famosa, aqui de 2014, que tentou não apenas levantar, como quantificar qual era o grau de risco maior dessas populações em relação à população geral, que a gente já conhecia. Então, a gente tem aqui a artrite reumatoide, a gente vai ver essas doenças sendo repetidas, porque é isso mesmo, os maiores riscos para o herpes zoster, para o surgimento do herpes zoster, além da idade, é claro. Artrite reumatoide, um risco maior em cerca de 30%, lúpus eritematoso sistêmico, doença inflamatória intestinal, DPOC, isso nesse estudo, né? Na análise, isso aqui é
uma compilação, né, de resultados de várias publicações. Asma, doença renal crônica, depressão, nessa publicação com risco de 10% maior que a população geral, né? E diabetes mellitus, nesses resultados aqui, principalmente a insulina dependente, não em relação ao diabetes tipo 2, que foi observado aqui. E entre as situações de imunossupressão, o risco maior para os transplantados de células trombocitopoéticas, qualquer malignidade hematológica, linfoma, mieloma, são os principais comorbidades imunossupressoras associadas ao risco maior de herpes zoster e, em geral, um risco, isso é interessante, de surgimento do quadro de herpes zoster nos mais jovens, mais do que nos mais velhos. Mas na hora que a gente vai ver para frente, a gente coloca isso em termos populacionais, apesar do risco ser maior, a incidência é menor. Então, se eu vou tomar uma decisão de saúde pública de inclusão para quem, para cada faixa etária, em termos de saúde pública, isso entra na balança. Então, eu tenho, apesar do risco maior, eu tenho um impacto em termos de saúde pública menor, aquilo ali importa menos para mim em termos de saúde pública. E essas são questões que têm que ser discutidas na inclusão num sistema público, num calendário público. Mas, do ponto de vista individual, eu tenho que considerar um risco maior, segundo esses resultados aqui, nos mais jovens do que nos mais velhos. Então, daqui, se a gente for olhar, olha, aqui os principais fatores de risco, aqui são nos mais jovens. Esse levantamento aqui foi de pessoas a partir de 18 anos, se não me engano. Então, agrupados todos no menor de 50, não tem muito resultado escalonado por outras faixas etárias até 50, mas enfim, a gente vê que em muitos o risco, a razão de risco aqui é até maior nos mais jovens, para muitas situações. Porém, a incidência da doença, do herpes zoster nessas faixas etárias menores é menor. E aí, você fica mais complicado para você incluir no programa de vacinação pública. E aqui, as taxas, nessa mesma publicação, as taxas absolutas de incidência por faixa etária, em que, exceto para algumas situações aqui que eu marquei, onde a taxa de incidência é realmente assustadora, nesses mais novos, eu tenho aqui na população geral qual é a taxa de incidência do herpes zoster natural, né? Na população geral. É isso. E não tem muita diferença nos menores de 50, exceto para essas que eu marquei aqui, da população saudável. Isso tudo ajuda você a escolher, a perceber quais são as populações na recomendação que eu tenho que me preocupar. Esse é uma outra publicação também, que reuniu também diversas outras publicações ao longo do tempo, mas investigando o risco em adultos imunocomprometidos. Aqui não tinha pacientes com comorbidades outras que cursem sem imunossupressão. Então, a gente tem o TCTH, o câncer hematológico, o transplante de órgãos sólidos e as pessoas com neoplasias sólidas. E aqui a gente confirma, né, o risco muito maior para transplantados e para doenças hematológicas, mas o principal risco são para os transplantados e principalmente para aqueles transplantados de célula tronco hematopoética. Dentro dessa revisão aqui, sistemática, só um dos estudos permitiu que fosse comparado por faixa etária ali, aquela grande dúvida que a gente sempre tem. Naqueles abaixo de 50, já que aqui a gente recomenda a rotina a partir de 50, para quem? Né? E só nessa revisão sistemática aqui, só um permitiu ver isso e a gente vê um risco maior associado com a idade, de 19 a 49 e 60 a 64, maior quanto mais velho, foi o que foi achado aqui, exceto para, aqui para todos, né? Muito maior para aqueles que são mais velhos, exceto para os portadores do vírus HIV. E nessa mesma análise aqui, dessa mesma revisão sistemática, além da incidência do risco de
herpes zoster das complicações. Então, para neuralgia pés e testa, para o herpes zoster oftálmico e hospitalização, o herpes zoster e por disseminação do herpes zoster. Então, a gente vê também um risco muito maior, de 6% a 45%, nas principais situações que a gente viu ali, selecionadas, que são associadas à imunodepressão. E o herpes zoster disseminado, um risco muito maior naqueles pacientes que não fizeram regime, quando há recomendação de profilaxia antiviral, né, principalmente nesses pacientes transplantados. Aqui, é claro, menos rigoroso, o risco sobe muito de herpes zoster disseminado. E aqui é um gráfico que mostra exatamente isso, a importância desses pacientes fazerem a profilaxia antiviral e prolongada. O que se verificou nessa revisão sistemática aqui? Todos os pacientes que fizeram a profilaxia por período curto tiveram um risco maior de herpes zoster, são pacientes ultra, imunocomprometidos, pós-transplante de medula óssea. O efeito, quando se faz a profilaxia antiviral por mais tempo, eu tenho uma proteção por mais tempo, porém, após 5 anos, mesmo naqueles que fizeram 1 ano de profilaxia, se iguala o risco. A partir de 5 anos, tanto os que fizeram profilaxia adequadamente como os que não fizeram terão riscos iguais. Isso é importante para aqueles que acompanham os pacientes pós-transplante e a importância dessa profilaxia antiviral e por tempo prolongado. Outro trabalho que mostra o risco, e aqui ele tentou identificar outros fatores que não as situações de imunossupressão, e aí da análise de todas essas publicações, isso aqui é uma meta-análise, identificaram em pessoas de 3 meses, isso aqui é incrível, até 104 anos em dados ali de saúde pública, de banco de dados públicos, e esses foram situações identificadas como importantes para aumento de risco em todas as faixas etárias, né? Que foi do bebê ao vovô. Claro que, quando a gente vai estratificar, né, olhar cada uma dessas situações que foram identificadas, as que têm um risco maior são as de imunodepressão, mas a gente encontra risco maior, que é tudo que está para lá de cá, né, para o DPOC, que em princípio não tem imunodepressão, doenças cardiovasculares, distúrbio inflamatório intestinal, doença renal crônica, que nem sempre, né, a depender da fase, ainda não tem comprometimento imunológico, asma, diabetes, depressão. Uma coisa importante aqui é que foi observado, e aqui em números, né, desse mesmo, esse é um trabalho famoso aí, do Marra, e aqui é um esquema, esse slide, inclusive, tem que contar, né, é cedido pela GSK, eu achei ele bonitinho, então eu aproveitei, em que fica bem resumidinho o tanto os riscos, né, o aumento de risco para cada uma dessas situações. Algumas são de imunossupressão, mas outras não. E uma coisa interessante é quando você lê, né, essas publicações, o uso de corticoide, tanto para, mesmo que inalatório, interfere demais. Então, quando eu falo de asma, não é o asmático leve. O risco é maior, e tanto para asma como para qualquer outra comorbidade. Quando você ali, na análise dos resultados, retira ou isola a questão do tratamento com corticoide, ele tem uma importância muito grande, sim. O risco é associado à doença, mas é pior se você, no tratamento dessa doença, utiliza qualquer medicação que possa causar algum comprometimento do sistema imune. Então, e esse aqui é um resumo, é outra publicação, então eu estou falando aqui tudo de risco. Então a gente já tem aqui de novo, para confirmar, todas as patologias, de novo aqui o transplante, associadas com risco aumentado, e aqui está o risco na população geral de 4,8, aqui é tudo que a gente tem a mais de risco de adoecer. Além do risco de adoecer, a gente sabe que o herpes zoster também aumenta o risco de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, e aí tem algumas publicações, tem bastante publicação, hoje em dia a gente sabe o fator inflamatório de infecções como é importante na eclosão de infarto agudo de miocárdio, ou mesmo de acidente
cerebrovascular, e o risco é muito maior quanto mais próximo, né, ao episódio do herpes zoster. E aqui, quando se, né, comparando também os cerebrovasculares, e isso permanece ao longo do tempo, né? Principalmente para os eventos cerebrovasculares, o risco aumentado para esses eventos persiste 1 ano após o episódio de herpes zoster. Então, eu já falei de risco, a gente já viu. Agora, outras coisas a gente precisa considerar quando vai recomendar. A vacina é eficaz? Ela foi estudada nessas faixas etárias? Será que eu vou ter um benefício tão bom assim se eu recomendar como rotina? Qual a duração dessa proteção? Eu vacinar uma pessoa de 18 anos, eu já tenho... Será que eu vou conseguir protegê-la por quanto tempo? Então, eu tenho que pensar em um reforço mais na frente? Enfim, então são várias as questões que a gente tem em dúvida na hora de recomendar e que tem que ser consideradas, e a verdade é que a literatura médica vai chegando, tem muita coisa. Eu não consegui ler metade do material que eu recebi para preparar essa aula, mas eu consegui separar o que eu achei mais recente, porque certamente você já tem acesso ao que é mais antigo. Então, só lembrando, no ensaio clínico da vacina, ela foi estudada nessa população, não foi estudada só em pessoas imunocompetentes. Então, a gente tem resultados de imunogenicidade, a gente tem resultados ali dos ensaios clínicos pré-licenciamento com essas populações de comorbidade, populações com comprometimento imunológico de maior ou de menor grau. Então, ela já foi aprovada, a gente tendo esses resultados. Nessas patologias selecionadas, aqui no pós-transplante autólogo de células tronco-hematopoéticas e nos pacientes com neoplasia hematológica, essa é, entre os transplantados, o objetivo primário era a prevenção do herpes zoster com uma eficácia de 68%, quer dizer, mesmo nesses pacientes, há uma resposta boa. E nas neoplasias, foi feito como uma análise pós-hoc, né? Foram atrás da informação dos estudos que já tinham sido feitos, e com uma eficácia observada de 87,2% nesse período de acompanhamento aqui. Então, se eu tinha dúvida, eles vão responder bem. A gente já tem algumas respostas, pelo menos para algumas patologias. Isso é um estudo recente, que também analisou isso, ele é de 1922, de 2022, é uma publicação, né, que verificou a eficácia, a efetividade, a segurança da vacina, tanto em imunossuprimidos como em imunocompetentes. E o que a gente vê aqui, não está ruim de ler, né, isso aqui, mas enfim, aqui são imunocomprometidos, aqui são imunocompetentes, esses dois grupos. Depois a gente tem aqui para baixo dividido por idade, mas enfim, olhando a parte de cima aqui. Os ensaios são legais porque eles fizeram uma comparação de estudos que verificaram a vacina inativada com placebo, a vacina atenuada com placebo e a vacina atenuada versus a vacina inativada. Então, o que se concluiu? Que entre os imunocompetentes a eficácia é muito maior, a gente já sabia, com a vacina inativada, em ambos os sexos e principalmente em maiores de 60 anos, que é a principal população aqui, o principal fator de risco é idade. Entre os imunocomprometidos, para as duas vacinas aqui, houve uma superioridade, é claro, em relação ao placebo, porém, isso eu fiquei meio chocada, inclusive. Não houve diferença entre a vacina atenuada e o placebo em algumas situações de imunossupressão, ou seja, mesmo supressão leve, em que pôde ser testada a vacina, o efeito do placebo foi o mesmo, ou seja, não se responde bem. Então, quando você pensa analisar o uso da vacina atenuada a depender do status imunológico, eu já fico pensando, será que vale a pena se eu tenho um resultado que mostra que foi igual ao placebo? Então, para essa população, tem que ser preferencial a vacina inativada. E, de modo geral, a vacina inativada foi 45% superior, no geral, com os dados nos estudos que entraram aqui nessa análise sistemática de mundo real. Esse é outro de 2023, é o último, já sei que acabou. Aqui ele fala do risco, a gente já sabe, quanto mais vermelho, maior é o risco.
São várias as publicações que entraram aqui nessa análise aqui. E a gente já tem aquelas patologias que a gente já viu, para as doenças hematológicas, seja teoplasia, seja transplante, etc. Mexeu com o sangue, está feita a coisa aqui, o herpes zoster. Com risco muito maior, aqui fala de risco, mas aqui fala de imunogenicidade da vacina. De novo, nessa publicação também entrou um jogo aí com placebo, e 2 doses, 3 doses, a gente viu, mostrei lá na frente nos estudos com essas populações especiais, o esquema de 3 doses foi testado, então vocês não vão ler, mas eu explico, pode acreditar em mim. Tem aqui resultados com 3 doses e com 2 doses. Tudo que é para cima, aqui, é laranjinha, né, escuro, é resultado de vacina, seja a viva, seja a inativada. O clarinho é placebo. Quando você vê uma proximidade muito grande do laranjinha com o rosinha, é a vacina atenuada. Quando você vê uma diferença muito maior, em termos de imunogenicidade, eu estou falando da vacina inativada. Então, aqui em termos de imunidade moral, e também foi verificada aqui a quantidade de CD4, quer dizer, imunidade celular, que a gente sabe que é muito importante para a proteção contra o herpes zoster. E aqui é óbvio o efeito, quando você vê efeito, é porque você está falando da vacina inativada, né? Da vacina recombinante da Shingrix. E finalizando, o que a gente tem de recomendação já oficial? A Quebec, né? O Canadá entrou já no programa público a partir de maio, rotina a partir de 50, igualzinho a ESBIM. Rotina a partir de 50, imunocomprometidos todos a partir de 18, entre 18 e 49, para algumas comorbidades de risco, que são essas que eles listam aqui, e o acesso vocês podem ver lá todo a recomendação deles, e somente para diabetes tipo 1, para tipo 2 não há recomendação canadense, né? Aqui da Espanha, que na verdade não é público, né? É a recomendação da Sociedade Espanhola, doenças crônicas a partir de 18 anos. Em todos os textos deles, eles falam preferencialmente Shingrix, mas na ausência de contraindicação e na ausência da vacina Shingrix, podendo usar a vacina live, né? A vacina atenuada. Diabetes mellitus de qualquer tipo, DPOC e asma, doença renal em qualquer estágio, doenças cardiovasculares em geral, depressão, e se há mais de um parente com história de herpes zoster, esses indivíduos a partir de 18 anos também tem essa recomendação. Para esplenectomizados não, isso é uma dúvida que a gente, né, volta e meia tem, porque não há evidência nenhuma para essa recomendação. A Argentina foi a Argentina. Escreveram para burro para falar a mesma coisa. Dá até vontade de chorar, né? Mas enfim, resumir. A vacinação é recomendada fortemente a partir de 50 anos. Entretanto, a vacina está aprovada a partir de 18 anos para pessoas com risco, que pode se considerar aplicação com menor de 50 anos, preferencialmente entre 40 e 50, como recomendação de especialista. Ou seja, recomendo fortemente a partir de 50, você pode fazer antes se seu médico quiser achar que deve. É isso, preferencialmente entre 40 e 50. Achei horrível isso. E o guideline do Colégio Americano de Reumatologia, o foco deles é só doença reumatológica. Eles recomendam para as doenças reumáticas e musculoesquelética a partir de 18 anos, também como fortemente recomendada, mas as diretrizes chamam a atenção para isso. Que não existem dados, eles extrapolaram a partir de evidências indiretas, mas que eles fazem essa recomendação porque não há motivo para pensar que há um prejuízo. Ainda que eu não saiba qual é o benefício, eu sei que haverá, então eles recomendam fortemente. E SBIM é o que eu já falei, a partir de 50 como rotina, preferencialmente a BTR, mesmo para quem teve já herpes zoster ou recebeu a vacina atenuada, e aí tem os intervalos, depois a gente vai discutir isso, e a atenuada sendo contraindicada para imunodeprimidos. Os calendários de pacientes especiais, estou devendo a imagem porque ele está fora do site, eu não consegui copiar, porque está em revisão,
porque inclusive o manual do CRI novo vai sair, a gente está segurando para combinar com as recomendações do novo manual do CRI, não tem nenhum conflito de interesse aí. Mas o resumo é esse. A partir de 18 anos, todas as situações de imunodepressão, comorbidades de risco, que são essas que a gente já viu até agora, e o que fica ao encargo, né, do médico, na verdade, é avaliar o momento mais oportuno, a gente tem que considerar. Eu tenho um diabético plenamente controlado, um rapaz de 25 anos que faz tudo direitinho, não tem nenhuma comorbidade ou outra, tudo certinho. Vale a pena eu vacinar esse cara agora ou é melhor eu esperar? Então, isso são questões a se discutir. E é isso que eu tinha para dizer. Também chamo para as jornadas BIM, passei o tempo, mas... Obrigado, Flávia. Convido agora os palestrantes, professores, para sentarem aqui na mesa para uma sessão de discussões. A performance foi excelente, mesmo com o pezinho imobilizado. Depois eu pago o preço. A sessão está aberta para perguntas. Alguém tem algum questionamento, alguma pergunta? Enquanto vocês pensam, eu vou fazer uma pergunta aqui para o professor Juarez. Em relação à vacina de febre amarela na faixa etária de pessoas com mais do que 60 anos de idade, né? Então a gente passa a colocar no calendário uma recomendação. E o PNI coloca como uma possibilidade, né? E coloca que o médico vai fazer esse julgamento. Então isso acontece no dia a dia da gente, né? Infectologista, a gente o paciente nos procura na clínica para que a gente decida sobre a prescrição dessa vacina. E eu particularmente tenho dificuldades, né? Então existe um julgamento objetivo, às vezes eu uso alguma daquelas calculadoras que existem para calcular a idade biológica do paciente, né? Que nem sempre bate com a idade cronológica, e às vezes aquele paciente de 70 anos, eu nem uso calculadora, mas é um paciente de 70 anos, que não tem nenhuma morbidade, não é um idoso frágil, e eu me sinto confortável para fazer. E outras vezes não. Então, como é que a SBIM se posiciona em relação a essa recomendação, que tipo de segurança, né, que grau de segurança pode conferir para os prescritores para essa vacina para pessoas com mais de 60 anos de idade? Na verdade, Paulo, o que a gente discutiu isso, eu vou ficar de pé para ficar mais fácil. A gente discutiu bastante isso e a conclusão que a gente chega é que todos os motivos que a gente tem que ter precaução ou contraindicação dependem da idade, né? Então não é só porque a pessoa tem 60 anos que eu vou ter que investigar ver se ela vai ter algum motivo para não fazer a vacina. Então, em qualquer idade, a gente tem que ficar atento a situações que possam colocar aquela pessoa de risco, né? A gente sabe que o que mais nos preocupa é a doença de serotrópica, a doença neurotrópica. Lá no Rio Grande do Sul, a gente teve muitos casos de doença neurotrópica, mesmo em crianças saudáveis, né? Então, o risco ele é um risco muito pequeno, principalmente quando a gente tem alguma situação de doença do timo, que é mais evidente, mas a doença do timo pode acontecer em qualquer idade. Então, o recado principal é esse, que a gente tem que ficar atento, não só na idade, a gente tem que ficar atento a toda a situação de saúde daquela população. E eu acho muito, o que a gente acha muito ruim, é essa forma como foi colocado pelo Ministério, porque ela coloca a responsabilidade, e não o médico que está na ponta, né? Eu trabalhei na ponta há 35 anos, e entendo alguma coisa de vacina, fica mais fácil. Agora, um médico que não está na ponta, e mesmo não na ponta, que não estão acostumados, e os médicos que não têm contato com o serviço público,
como é que ele vai decidir se um cara de 60 anos saudável, porque ele precisa ter um atestado daquele médico dizendo que pode fazer. Inclusive é constrangedor isso, porque a gente nunca sabe que evento adverso pode acontecer com qualquer pessoa. E tu vai com um atestado lá, pode fazer com uma pessoa de 60 anos e tem um evento adverso, a responsabilidade foi do profissional que orientou. É muito complicado, a gente acha muito, é um nó que tem ali, e o que eu quis colocar também, salientando por que a gente defende também a imunização de pessoas com essa idade. Porque se a gente for ver os números comparando com crianças e adolescentes e adultos jovens, são números muito piores que a gente tem de febre amarela nessa faixa etária de 60. Obrigado, Aloysio. Eu acho interessante, eu não coloquei como, não foi como uma crítica, né? Mas eu acho que isso é uma oportunidade que a gente tem agora, né? Que está ali no ambulatório, na linha de frente, para se sentir mais seguro, né? Para entender a importância dessa vacina então na faixa etária pediátrica. Eu queria ouvir da professora Melânia a importância para o lactente dos primeiros 6 meses que a mãe tome a vacina Covid. Então, quais as evidências de passagem de anticorpos da mãe para essa inência durante a gravidez e durante o aleitamento materno? Isso é muito importante porque, inclusive, deve fazer parte das estratégias de divulgação da importância das vacinas na gestante, porque se ela não quer tomar para ela, aí a gente pode reforçar essa questão. E aí o que a gente tem basicamente de estudo nessa área, como você bem sabe, Eduardo, é da passagem de anticorpos. Exatamente o quanto diminui, os estudos já são mais recentes. Os primeiros estudos foram somente medindo, avaliando anticorpos. Então, tanto eles passam pela placenta como passam pelo leite materno. E realmente essa proteção, até que o bebê possa chegar aos 6 meses e tomar as suas próprias vacinas, ela é muito importante. Eu diria que sim, nós já temos evidência desse efeito protetor. O que está precisando mais de estudo, já tem alguns, o que poderia ser feito para reforçar essa passagem em termos da oportunidade da dose. Então, como eu disse, a gente não vai deixar para tomar a vacina depois de 20 semanas, ou só quando o bebê nascer, pensando em garantir uma melhor resposta, uma resposta imune mais robusta e garantir essa passagem de anticorpos, porque a gente tem que pensar no risco da Covid para aquela gestante. E a gente viu uma tragédia que aconteceu lá na pandemia. Aí, agora o que eu acho também é que a gente, como eu toquei muito de leve durante a minha apresentação, porque não deu tempo, é que, embora tenha evidência de que, já é interessante, de que a vacinação depois de 20 semanas, mas antes de chegar, mas não muito tarde, depois de 20 semanas, para poder garantir a resposta imune, ela é um dos fatores que se demonstrou que estão associados com resposta imune mais robusta. Tem um estudo que mostra que foi exatamente esses foram os principais fatores. Associar vacina depois de 20 semanas e ter tido já Covid anterior, que é uma coisa que a gente já sabia fora da população de grávidas. Mas aí eu acho que talvez, no momento em que a gente caminha para novas abordagens em tudo, seja considerar a Covid-19 também como a gente faz com a influenza e programando, assim, revacinar todas as gestantes com essa finalidade. Mas aí eu acho que deveria ter alvo em quem tem um esquema vacinal completo. Então, digamos, a mulher engravidou com
já tinha feito as 5 doses, já tinha feito a bivalente. Aí essas poderiam ser candidatas à vacinação só para reforçar a passagem de anticorpos, tanto através da placenta como através do leite materno. Mas isso assim, são especulações e não é a gente que decide, porque a vacina nesse momento ela está disponível exclusivamente no SUS. Eu nunca digo só no SUS, porque o SUS é grande demais para ser só ele. Nesse momento é exclusivamente SUS, mas eu acho que a gente pode pensar. Temos tempo para perguntas? Mais uma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Doutor Henrique Dantas. Só aproveitar que eu queria primeiro pedir desculpa para a Fábia, que eu tirei os especiais do ar, né, do site, mas só para dizer para vocês, eu estava dando alguns meses no manual do CRI, né, porque está muito difícil isso aí, mas tem muita novidade, ampliação de pneumo 13, ampliação de ácido hidraclírico, ampliação de HPV, tem muita coisa que vai mudar no manual do CRI, então o nosso calendário está muito desatualizado. E eu quero só aproveitar para pedir para a Fábia, que uma coisa que a gente tem muito seguido vacina vai proteger para herpes? O que é herpes zoster? As pessoas chegam querendo fazer uma vacina para herpes, não. A gente tem uma vacina para outra situação que é herpes zoster. Então, como é que tu tem respondido? Posso responder agora? Bom, vou responder agora, depois você faz essa pergunta. Essa é realmente uma situação muito mais do que frequente. É constante, eu diria que é quase diária. Pessoas que confundem herpes zoster com herpes simples. Episódios recorrentes de herpes zoster são extremamente raros. Se alguém chega, que chegam muito, quase todo dia, meu paciente ou eu mesma tenho herpes zoster a cada mês, a cada 2 meses, eu vivo tendo, nos últimos 4 anos eu tive não sei quantas vezes, a primeira coisa que eu falo, olha, investiga se isso é herpes zoster, se não é herpes simples, são vírus diferentes. A vacina não vai proteger do herpes simples. A grande parte das vezes eu falo, não tem problema, que você já tem mais do que 50, é a rotina para você, mas não pense que vai ter algum efeito no episódio de herpes simples. Não vai. Se tiver mais de 50, faz parte da rotina, mas o recado que eu acho que os Juarez quer que a gente passe, que é importante, é essa questão do diagnóstico diferencial. Infelizmente, muita gente acha que herpes é uma coisa só e não é. É complicado o diagnóstico diferencial de herpes zoster e herpes simples, eventualmente eles são muito parecidos. Agora, essa informação de recorrência fala mais a favor de herpes simples. Herpes zoster é muito raro, mesmo em imunocomprometidos. E se alguém me fala uma história dessa, eu digo, investiga se você tem alguma imunodepressão. Porque num paciente incompetente isso não é frequente. Tem uma recorrência sim, mas mais tarde e não muitas. E como que você pode fazer? É fazendo o PCR ali da lesão. Tem que fazer investigação para ver se aquele vírus que está ali é o herpes simples ou se é o varicela zoster. É um vírus diferente. Então, é isso. Na recomendação é preciso cuidado com a indicação. É claro que, tendo herpes zoster, não há contraindicação para vacina, a gente recomenda mesmo para aqueles vacinados, para aqueles que vão tomar vacina viva com 1 ano de intervalo, para aqueles que vão tomar vacina inativada, que é a nossa preferência. A gente sugere 6 meses exatamente pelo baixo risco de recorrência, então não tem urgência. Então não tem motivo para você ter pressa de vacinar aquela pessoa que está com herpes zoster agora. Se você quiser, a gente faz um parênteses, você pode. Mas não vai modificar o quadro que já está ali, quer dizer, aquele quadro, a vacina não vai interferir na evolução dele e não há urgência porque a recorrência é rara. Mas cabe ao médico, se ele quiser, para não perder a oportunidade, já que o paciente está ali, morrendo de medo dos ossos, sofrendo com dor, aproveitar e fazer a vacina, pode. Aliás, em qualquer tempo, né? Até durante o episódio. Mas a gente sugere 6 meses por conta disso, pelo baixo risco de recorrência. É isso. Eu acho até que você já respondeu a pergunta, Era mas isso. basicamente era o seguinte, aqueles pacientes que
não são imunocomprometidos, têm menos de 50 anos e que tiveram um episódio de herpes zoster, pode se vacinar de rotina? Esse é o dado que a gente sabe. O episódio prévio não modifica o risco de um novo episódio. O fato de você ter tido um episódio de herpes zoster não significa que você tem mais chance de ter novo episódio. É o mesmo. O risco é o mesmo. Então, o episódio prévio não é critério de indicação. Se essa pessoa teve esse episódio prévio porque tem uma comorbidade, aí eu vou ver os outros fatores de risco. Não é critério de recomendação. Não aumenta o risco de ter um novo episódio antes dos 50. Por isso que a gente encara como, a partir de 50 é rotina. Mas não faz diferença se ela teve episódio antes ou não. Agora, se tem um motivo, né, de doença, de uma comorbidade, aí eu tenho. Só para provocar vocês, quem teve catapora aqui? Então, só para lembrar, só vai ter zoster quem teve catapora. É uma manifestação tardia de catapora. Zoster só acontece quem teve catapora. Se assustava agora. Ou seja, agora eu pergunto, quem tem mais de 50? Parabéns, Mariana Flávio Garês. Uma pergunta para Flávio. Do ponto de vista aí da vacinologia, pensando nesses pacientes que você apresentou, você vislumbra uma necessidade de booster dessa vacina, recombinante? Então, No futuro, assim, do ponto de não sei que não tem evidência, mas do ponto de vista de vacinologia, se isso seria uma pois assim, o que a gente tem de resultado até agora deixa a gente bem tranquilo no curto prazo, quer dizer, no curto prazo, no longo prazo, para esses pacientes que são mais jovens, né? A vacina é inativada, claro. Mas eu não sou uma pessoa que tem preconceito em relação a reforço, né? Então, se tiver que fazer um reforço no futuro, se os dados mostrar, a gente faz e acabou, tá tudo bem, né? A gente não faz tétano. Não tem que ter esperado de 10 anos, não tem problema nenhum. Mas, assim, eu acho que há possibilidade de queda de proteção, né? Porque, na verdade, a gente vê que a vacina ela estimula tanto a imunidade moral como a imunidade celular. E se eu tenho, no decorrer do tempo, toda aquela perda, né? Quanto mais velho você fica, de vários atores ali da resposta imune, dos fagócitos, etc., eu suponho que pode ser que a gente chegue nos acompanhamentos de longo prazo a uma conclusão, ou pelo menos para algumas populações, que já na largada responderam pior. É possível, mas eu não tenho boa descrição, não. Eu também não tenho medo de você chegar a essa conclusão. Uma pergunta para você, Flávia, que eu achei interessante. Acho que foi na recomendação da Espanha, não sei se é britânica, mas foram duas. Você mostrava, do Canadá, que mostravam que para aquelas pessoas que tinham história familiar de zoster, estaria recomendando só qual é a plausibilidade biológica disso. Porque a gente não, até então, a gente sabe que é uma doença infecciosa. Será que é porque seriam famílias que tinham alguma desordem imunológica não diagnosticada? Qual a tua opinião? Então, também fui curiosa. O que eu vi? Que eles se basearam muito em alguns estudos populacionais. Tem vários levantamentos, assim, tem um que avaliou a ocorrência de zoster dentro dos dados públicos que eles tinham ali, de 10, 20 anos. E eles identificaram uma ocorrência, né? Isso a gente já sabe. Em mulheres, tem mais frequente do que em homens, e em determinadas famílias que se caracterizavam por ter mais episódios. Eu não sei qual é o peso disso na população espanhola especificamente. É claro que deve ter alguma correlação genética, né? A gente sabe que marcadores genéticos acabam influenciando em alguns aspectos da nossa resposta imune, mas eu acho que foi pelo achado desses estudos populacionais de vida real, identificando uma frequência maior em famílias. Mas eu desconheço, tem um gene que identificam como uma característica, um marcador para ocorrência. Temos ainda tempo para mais uma pergunta.
Então, se não há pergunta, a gente agradece aos professores palestrantes e a gente encerra essa mesa agora. Muito obrigado.